sim, hora da gente conversar. Falar boa tarde para ela. Primeira vez que vem ao meu programa. Aliás, eu a vi no programa do André Almenara. Falei, essa moça tem sentido o que ela fala, tem profundidade. Gostei do jeitinho dela. Quero que ela venha aqui para o programa para a gente conversar. E ela está aqui para atender você, mãe, você pai, você filho também. Boa tarde, Maressa. Boa tarde, Cristina. Boa tarde você que está nos vendo hoje. É um prazer todo meu estar aqui nessa tarde e espero ser significativo e contribuir com todos vocês. E para isso a gente só vai pedir que você ligue, né? 3218-7676. Filho, pai, mãe, onde está o problema, liga aqui. Pode até mudar o nome, não tem problema, ok? Vamos então à primeira participação já para Maressa. Alô? Alô, Cris. Oi, boa tarde, quem fala? Tudo bem? Tudo bem, querido. Eu não gostaria de me identificar. Pois não, meu amor. Conte a sua história ou o seu problema. Vamos lá. Cris, eu tenho 17 anos e eu sou gay e não sei como contar isso para os meus pais. Meus pais são muito ligados à igreja. Meu pai chegou até a dizer já que prefere ter um filho bandido do que um filho gay. E eu não sei como lidar com isso, não sei como contar para eles. Sei que em algum momento eles vão saber, mas não sei como falar. Ótima questão a sua que você trouxe, tá? Vamos ouvir a nossa psicóloga que está aqui. Maressa, você sabe que eu sempre fiquei pensando, os pais muitas vezes percebem, mas faz a tal da vista grossa. Essa iniciativa tem que ser do filho, do pai, da mãe, e de que forma isso? Porque, olha, é um sofrimento que eu imagino que os homossexuais atravessam, né? Sim, o que mais tem aparecido são pessoas nesse ponto mesmo de crise, de não saber como fazer com aquilo que tem sentido e que está diferente da expectativa que geralmente os pais esperam, né? Eu gostaria que você pensasse na questão de que viver é difícil, nós teremos que enfrentar muitas situações difíceis e até de abandono, de rejeição. E tem coisas que são inevitáveis, então o que eu recomendo a você é que você primeiro esteja bem com você, com o seu mundo interior, com aquilo que você quer propor para você como vida. E aí, então, entender que os seus pais são pessoas limitadas, que também não conseguem lidar com algumas emoções e com algumas expectativas, porque o pai coloca muita expectativa no filho, né, Cristina? Claro, Você nasceu que é mãe. homem e fala, eu quero um machão aqui Sim. dentro da minha casa. De repente, o cara é homossexual. Como é que faz, né? Sim, e a gente sempre pensa que muitas coisas vão acontecer na casa do vizinho e não na nossa casa, né? Verdade. Então, assim, eu tenho acompanhado vários casos que no início os pais enfrentam muitas dificuldades e é muito difícil. Eu acho que esse sofrido. processo de sofrimento que ele deve estar passando até assumir-se plenamente e ser aceito dentro do seio da família, eu acho que é um processo muito doloroso para os homossexuais também. É doloroso para as duas partes, né? né? Tanto para ele que quer ser tudo aquilo que o pai e a mãe desejava, como para os pais de uma reconstrução. Então a questão é que eu oriento a essa ligação é que ele primeiro se organize para que ele consiga viver bem com ele, e esse é um processo terapêutico que é necessário. Todos nós precisamos, ainda mais frente a esse conflito. E aí, então, quando você estiver bem com você, procurar os seus pais, entender que você vai ter que enfrentar esse momento, e que vai ser difícil, e que vai ter muitas lágrimas e brigas, mas que depois as coisas vão se ajeitando, porque você é mais importante do que qualquer coisa que aconteça com você. 14h20, eu vou lá dar uma olhadinha, aliás, dá um recado muito especial, enquanto você de casa pode ir ligando pra gente, tá? No 3218-7676, para participar com a Maressa, que é a nossa advogada. Quero falar que o 7º sorteio da promoção Prever 20 anos, gente, saiu para a associada Lisete. Olha aí, capital da uva fina, Marialva. Pois é, os sorteios continuam, tá, gente? Mantém as mensalidades em dia e muito boa sorte. 2020 vai melhorar, não é? 20 mil você pode ganhar com o Plano Prever. Olha que bacana, deu rima isso tudo. Quem sabe o próximo vai ser teu, tá bom? Lá com o Prever. Participação neste programa que vale pergunta, que vale consulta com a nossa psicóloga. Vamos ver quem tem gente na linha? Alô? Tem participação, gente? Passa para mim aí.
Alô? Caiu a ligação? Então bota o telefone aí, liga para conversar com ela. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho visto algumas situações que talvez incomode e também é uma questão muito, eu diria, na minha opinião, como cristã, né? O mais difícil, não é homossexualismo, não é nada, mas o filho dizer para o pai e para a mãe que não acredita em Deus, ser ateu, por exemplo. Como é que ele se lida com isso, hein, Marissa? Ô, Cristina, a adolescência é uma fase assim bem complicada, difícil, porque é uma fase onde o adolescente ele está experimentando quem ele é, o que ele quer ser, como que ele é no mundo. Então é um momento de muitas crises, de muitas dúvidas de tipo o que eu quero ser, o que eu vou ser. E ele olha para o mundo externo, ele acha que ele não encaixa em nada. E vamos pensar que é uma fase que a gente está tudo meio descompensado. Parece que o braço é maior que o corpo. A questão assim de como a beleza conta e como as espinhas e tudo mais. E eu digo assim, Cristina, que tudo aquilo que é mal resolvido na infância vai vir como uma bomba na adolescência. Então tudo aquilo que não resolve na infância, que parece que está tudo bem, na adolescência ele vem cobrar. Explode. Vem explodir. Então, muitas vezes, essa fala, às vezes é mais uma questão de, tipo assim, querer encontrar um espaço e daí eu estou fazendo alguma coisa para ser visto. Então, eu digo que eu sou ateu, eu digo isso, eu vou contra o que meu pai e minha mãe acreditam, porque eu quero testar, porque eu quero mostrar que agora eu sou alguém, que eu penso que eu sou diferente. Então, essa é uma fase, assim, onde a gente tem que também diminuir um pouco os embates, porque muitas vezes é mais uma tentativa de aparecer e de acontecer do que aquilo realmente ser o que está sendo dito. Muito bem, são 14h23, mais uma ligação para a nossa psicóloga, a Marissa Vieira França. Alô? E quem fala é a Isabela, do Jardim Alvorada. Oi, Cristina, Isabela. eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu tenho 18 anos e meus pais não aceitam que eu estou dormindo na casa do meu namorado. E é uma decisão que eu tomei, inclusive a família do meu namorado é bem aberta com isso, mas o meu pai é muito tradicional e ele não aceita que eu tenha relações com o meu namorado, Cristina. Então eu não sei mais o que eu faço e ele pensa até que eu sou virgem, mas eu não tenho coragem de falar isso pro meu pai, porque ele é muito tradicional e E a ele tua não mãe? entende. E a tua mãe, A minha Isabela? mãe vive debaixo das asinhas do meu pai, Cristina. Ela tem medo, porque ele é até agressivo. Então, ela acaba concordando com ele para não se indispor e não gerar aquela briga em casa, coitada. Mas então, e com a gente você? Ela sabe que você, por exemplo, dorme, que você também não é mais virgem, Isabela? Ela desconfia, Cristina. Eu não consigo ter esse diálogo com ela pelo medo. Pelo medo que eu tenho do meu pai, por ele ser tão agressivo. Entendi. Olha isso. O que você diz para Isabela? Marissa, por favor. Isabela, querida, uma coisa que eu te digo é que é assim, você é dona da sua vida, das suas escolhas, mas também é responsável pelas consequências dela. Porém, existe uma vírgula no meio de tudo isso, é que enquanto você está morando com seus pais, dependendo dele, felizmente ou infelizmente, a gente tem que aceitar as regras da casa. Isso é em qualquer lugar, no trabalho, na rua. Quando nós estamos sob um sistema, a gente tem que nos adequar a ele. Então, não digo que você tem que fazer aquilo que ele quer, porque é sua vida e suas escolhas, mas você vai ter que seguir as regras dessa casa quanto ao horário, quanto àquilo que ele coloca para você dentro dos limites dessa casa, porque você está sob o teto dele. Então, quando você sair de casa, e Cristina, isso eu aprendi com meu pai, viu? O quê? Ele sempre falava assim, olha, enquanto você estiver na minha casa, aqui as regras são minhas. Ah, igualzinho eu falo. Quando você sair dessa casa, Verdade. você pode decidir o que você quiser. Então, querida, infelizmente, por experiência própria, enquanto você estiver sob o domínio dos seus pais, você vai precisar seguir as regras deles. E aí, então, quando você tiver uma condição suficiente para viver sozinha, acredito que você pode aí fazer o que você quiser e assumir as consequências dos seus atos. Eu sempre disse para a Raíza, e foi a lição que ela nunca esqueceu, né? De ter que escrever. Quantas vezes? E ela está falando aqui que sim. 100 vezes ela teve que escrever e pendurar na porta. Eu já fiz isso, de escrever no caderno. Tudo que eu plantar nessa vida, eu colherei. E aí, não muito tempo depois, eu descobri que está no livro de Gálatas, inclusive, capítulo 6, acho que versículo 7, isso. Então, assim, eu também acho isso, né? É o que você começou falando, né, para a nossa telespectadora Isabela.
tem que ter responsabilidade, né? Você tem a sua liberdade, está depois dos 18, mas tem as consequências. Sim. Isso é importante para o jovem. É que muitas vezes o jovem, ele quer tipo assim, eu sou livre, mas ele dá conta de maior de pagar idade. por essa liberdade? É, verdade. 14h26, eu sei que tem mais gente na linha, mas eu quero apresentar para vocês uma loja especializada em decorar com muito bom gosto sua casa, móveis lindos, especialmente estofados. Dinamis Concept, rodou. Detalhes que fascinam e seduzem. Dinamis Concept. Cada projeto com a sua impressão digital. Acabamento e design que traduzem sofisticação, requinte e qualidade. Exigência nos detalhes para traduzir elegância e conforto na grandeza da decoração da sua casa. Dinamis Concept. Posso adiantar que quem experimenta o estofado da Dinamis, inclusive com pena de ganso, gente, ai, vai falar, puxa, eu nunca tinha deitado num bom sofá. Só para você entender, pena de ganso, tá? Tem os outros também, mas tem pena de ganso que é maravilhoso. Vamos ao telefone. Deixa eu mandar um abraço para o Michael, né, da Dinamis Concept também. Vamos então, alô? Alô, alô? Alô? Quem fala? Eu sou a Isabel, aqui de Mandaguaçu. Cristina, não perca um programa seu, te adoro. Muito obrigada, Isabel. E você é uma mãe preocupada, é isso? Isso, eu sou uma mãe preocupada. Boa tarde, doutora. Pois não, Isabel, Boa pode tarde. falar. A gente está te ouvindo. Olha, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho 3 moças e agora eu tenho um menininho que está fazendo 12 anos. E ele tem um problema de saúde, tem diabetes, tem vários problemas que eu sempre ligo aí pra falar, sabe? E eu não sei se é porque eu tô velha, eu não sei como lidar com ele, sabe? Ele parece que é a razão da minha vida. Eu morro por ele, brigo por ele, eu não sei como que eu faço pra lidar com ele. Ele é querido, sabe? Ele só fica dentro de casa, ele é um menino querido, mas pra ele todo mundo é amigo, ele é inocente, ele tem 12, mas com a cabecinha de 7. Mas o que você não aguenta mais? Você não sabe como lidar? Você está sem paciência? Qual é o problema que você, como mãe, está enfrentando, apesar de gostar tanto desse filho? Só para a gente entender melhor, né, Marissa? Para poder ajudar. Ai, olha, é a paciência. É a paciência para fazer tarefa. Eu não sei como lidar. E agora que esse negócio de ficar fazendo tarefa em casa, sabe? Ter que ajudar. Eu mando minha filha ajudar, que eu não tenho muito estudo. E ele sempre fala que não, que eu não sei. Eu sou burro mesmo. Entendeu? Menina que é mais inteligente. Eu não sei como lidar com isso. Quantos anos você está, Isabel? Eu tô com 49, Cristina. Tá. Vamos ouvir a psicóloga, o que ela nos diz. 49. Tá? Vamos ouvir, então. Um beijo para você, meu amor, e todo o pessoal de Mandaguaçu. Marissa, ela já tem filhos grandes. Já tinha passado da fase da alfabetização, de ensinar tudo mais. E aí veio uma criança que tem pequenos problemas, mas tem. E tem dificuldade. E agora juntou a pandemia, que tá todo mundo virado às quecas, não é? Sim. Soma-se a isso a idade. Como é que ela faz? Primeiro, Isabel, você não está velha, você está na melhor fase da vida, 49 anos. Mas a questão é que hoje uma dificuldade é da gente entender o mundo do adolescente. Ainda mais você que tem 49 anos. Quando você foi adolescente, o mundo era muito diferente. Era diferente e você tinha outras coisas que ele não tem. O que eu digo para você que é uma das coisas que o adolescente precisa, ele precisa se sentir pertencente. Ele precisa sentir que ele está dentro de um mundo de iguais. Eu gosto muito de uma analogia que diz que quando nós não conseguíamos entender e ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, Ele mandou Jesus no mundo para falar a nossa linguagem, para sentir o que a gente sentia, para passar o que a gente passava, justamente para que a gente conseguisse ter a empatia, para que a gente conseguisse se sentir parte. O que eu te sugiro, querida, é que você entre no mundo da adolescência e tenta entender o que está passando naquele contexto, naquele coração.
Porque quando você colocar os pés onde ele pisa, a questão da empatia, de entender as crises e o que está se passando agora, eu tenho certeza que você vai ter com a sua experiência de vida, que é muito significativo, e a sua experiência com outros filhos, eu acredito que você vai ter a sabedoria necessária para conseguir entender o mundo dele, falar a linguagem dele e a questão do que ele está querendo expressar agora. Então, a questão é, entre no mundo dele, tenta entender o que está acontecendo, né? Abra canais de comunicação, o que ele gosta de fazer, tente fazer aquilo que ele gosta, andar junto, ouvir a música que ele gosta, conversar dos assuntos que ele gosta. E assim, ele se sentindo parte, ele com certeza vai abrir espaço para que você ajude de forma mais significativa. Só que isso é um processo, não acontece do dia para a noite. Mudanças, principalmente na vida do adolescente, precisa de um processo de tempo. E a gente tem que respeitar essa fase. Sabe por quê, Cristina? A gente esquece que um dia a gente foi adolescente. E fica usando sempre uma frase que eu acho que os adolescentes, nossos filhos, odeiam. Ai, porque no meu tempo... Sim. E já era foi. outro tempo, não cabe aqui mais, Acho né? que causa mais raiva neles ainda. Sim. Olha, deixa eu mandar um beijo pro Alisson, que está assistindo o programa. Obrigada, Alisson. A Lediane Lopes também está me assistindo. Clotilde, de Floraí, da Principal Calçados. A Lindalva Clemente também está assistindo. A Lindalva ontem ficou 4 horas para pegar meu pé e devolver um outro. Inclusive, eu calçava 37, agora eu estou 36. De tanto que ela cuidou, poliu esse pé, gente. Ah, Lindalva. Vamos lá, gente, temos mais participação. Eu tenho que chamar o VTzinho do Dr. Hassan, posso? Dr. Hassan, por favor, a clínica que cuida realmente da dor. Dr. Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor, atendendo em novo endereço, Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná, fone 3224-5522, Maringá. Gente, não é fácil a gente ser pai e mãe atualmente, né? Eu digo atualmente porque é o momento que a gente está vivendo, né? Porque alguns psicólogos, Maria, dizem que a gente tem que ser amigo do filho. Eu acho, na verdade, que tem que ser mais colega, na minha opinião, como mãe tradicionalista, conservadora. Que meus filhos querem falar comigo como se fosse qualquer colega, amigo, comigo tem que ter mais respeito. Está certíssimo. Eu tô? Existe uma hierarquia que não pode ser rompida. Né? Os pais estão num patamar diferente dos filhos, né? E isso não pode ser trocado, porque senão existe doença na família. Quando os filhos estão no lugar dos pais, os pais dos filhos, o que acontece muito? Um filho ser colocado no lugar do marido ou da esposa porque a relação está com problema, isso adoece, isso traz problemas seríssimos. Então o filho precisa ter o lugar dele. Eu acho que cresce a crista. Eu acho, falando igual meus avós falavam, cresce a crista demais. Sim. Entendeu? Sim. Acho que pode tudo. Essa questão de empatia, de se colocar no lugar, mas também o filho entender que ele tem um lugar e que ele não pode sair desse lugar. Existe uma autoridade maior, né? Então eu sempre digo assim que o filho, ele tem competência de abrir o coração e dizer para o pai e o pai acolher isso. Mas nunca, agora pai e mãe, por favor, me escutem. O seu filho não tem competência para te ouvir. Ele não é o seu amigo, nem seu psicólogo, nem seu conselheiro amoroso, por favor. Não misturar as bolas? Não misturar. O filho pode chegar no pai e na mãe, e o pai tem competência para isso, para ajudar um filho, mas um filho não tem competência emocional para ajudar um pai e uma mãe. E aí eu digo por quê? Porque existe essa hierarquia, Cristina, de que o filho, a mãe e o pai têm uma estrutura maior do que o filho. Sempre digo que na relação pai e filho é uma mão de via única. Os pais dão, os filhos recebem e um dia eles darão para os filhos. Então, assim, essa escadinha de os pais dão, os filhos recebem, daí dão para os filhos. Então, quando isso altera, meu filho é meu amigo, eu conto os problemas do meu casamento, você está emperrando a vida do seu filho. Vai chegar uma hora que ele não vai dar conta e ele vai abrir o bico, como se diz. Que gostoso ouvir, né, gente? Bom, a gente está todo dia aprendendo, pensamentos diferentes. Eu vou atender a última ligação, que sinceramente eu nem vi o tempo passar. Vamos lá? Rapidinho agora. Alô? Oi, alô, Cristina, tudo bem? Oi, boa tarde, quem fala? Eu sou o Rafael e eu queria ver com a psicóloga justamente essa questão que ela acabou de comentar sobre o comando sempre tem que vir dos pais. Eu tenho 19 anos e com os meus pais principalmente, por ser pais, eles acham que
tudo que vem deles é o correto, é o certo, eu devo aceitar e ficar quieto, mesmo sabendo que talvez a situação uma situação determinada não está certo. O que eu estou falando é o certo. Eles não aceitam. Eu converso educadamente, tento fazer eles entenderem, olha, eu respeito vocês, eu entendo o seu posicionamento, mas eu não concordo. Isso não cabe a mim nesse momento. E não é porque vocês são os meus pais que eu tenho que aceitar e ficar quieto. Eu queria saber como que... não acho isso justo. Eles têm a sabedoria deles, a gente está crescendo, a gente está aprendendo, mas nada é absoluto. Eu acho que tem uma troca entre os dois, talvez o que eles sabem demais, passam para a gente também aprende algumas coisas que talvez eles não tiveram, e a gente pode agregar. Isso é o que eu acredito. Como que eu trabalho isso com os meus pais? Tá, vamos tentar responder rapidamente, que o tempo já foi aqui, Marissa. E aí, o que você diz para ele, hein? Tá, vou tentar fazer um milagre aqui rapidamente para falar. Eu digo assim que honra é por toda a vida, obediência tem prazo de validade. Então, você deve obediência aos seus pais até enquanto você estiver sob o controle, a casa deles, né? Agora, a honra é para o resto da vida. A questão é assim, a gente não tem que convencer o pai e mãe a nada, né? Eles vão ter o modo de pensar deles e o nosso. A questão é assim, respeitar e entender que existe um tempo para todas as coisas e que vai chegar um tempo que você vai poder fazer da sua vida do jeito que você quiser, pagando a conta por isso e se responsabilizando por isso, e que vai ter alguns momentos que a gente vai ter que simplesmente se calar, igual com o patrão, não é, Cristina? Você pode chegar pro seu patrão e falar assim, ó, aqui, tudo que eu quero. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Então tá bom, eu vou ter que me submeter porque você é autoridade sobre mim. A partir do momento que eu saio daquele emprego, ele não é mais meu patrão, eu posso não cumprir aquelas regras. Então, com pai e mãe é a mesma coisa. Então, honra é para o resto da vida. Honrar pai e mãe, que é até um mandamento com promessa, para ativar bens e prolongue seus dias sobre a terra. Agora, a obediência é enquanto você estiver sob o domínio dos seus pais, enquanto eles pagarem a conta, né, Cristina? E não dá pra gente forçar as pessoas a quererem ter os mesmos posicionamentos da gente, cada um, e principalmente por essa honra, por essa gratidão, por amor familiar. Eu nunca entrava em embates ou enfrentamentos com meus pais, nunca fui. Desnecessário, né? Também acho. Marissa, querida, adorei você aqui. Vamos já marcar uma outra vinda? Vamos. Para falar sobre adultos, sobre relacionamentos de casais. O que você acha? Sim, com certeza. Vamos? A gente conversa. Obrigada, querida. Você Obrigada. atende adultos e adolescentes? Eu atendo casal, adulto, adolescente, crianças, a família num contexto geral. E esse aí é teu WhatsApp também? Isso mesmo. Tá certo. Muito obrigada pela honra do convite e pela honra de entrar na casa e no trabalho de vocês. Obrigada, Marissa. Obrigada, querida.